Olá, seja muito, mas muito bem-vindo! Você está no Biotech em Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Essa introdução já ficou prejudicada porque alguém caiu aqui no servidor, mas isto Foi não afetará a dicção e a introdução do programa de hoje. Perdão, Lívia, você queria dizer alguma coisa? Não, eu só caí. Acontece. Recomeça. O título desse programa, imagina, esse momento vai ficar maravilhoso na hora que eu editar. Eu, Anderson Freitas, já que começamos a falar, o mediador do programa de hoje, que já começa com vídeo cacetada, já começa com falha do jeitinho que o Brasil gosta. E no programa de hoje falaremos sobre dinheiro, money, bufunfa, me gusta, o cash, o pulo da mascada, mas com aquela pegadinha muito forte de biotech que nos é peculiar. O tema de hoje é bioeconomia, a economia gerada por meio da biotecnologia aplicada em processos industriais. Mas vamos destrinchar este conceito em palavras juvenis entendíveis para nossa audiência. Lívia, conta pra mim, o que é bioeconomia de fato, na realidade? Como é que se configura? O que a bioeconomia tem que a biotech gosta? Então, Anderson, basicamente, a bioeconomia é tudo aquilo que pode ser utilizado, pode ser usufruído, né, de recursos e de produtos, por exemplo, da indústria, que são transformados em alguma coisa útil e que seja de uma maneira sustentável e de uma maneira para reduzir os impactos negativos que tanto a indústria como a agricultura, como o próprio sistema e a própria mercado, né? A inesquecível e invisível mão do mercado. Exatamente. Mas eu ia dizer a questão do mercado mesmo de farmacêutico, né? Da saúde no geral, né? Tudo aquilo que dá para ser utilizado como produto biotecnológico para melhorar ou, melhor falando, diminuir o impacto negativo que tem, né? Tanto no ecossistema no geral, como na própria saúde do ser humano, né? Uma economia sustentável é possível através da biotecnologia. Esse que é o tiranão da questão, né, Lívia? Sim, complementando o que a Lívia falou, né? É basicamente isso, certo? Promover processos sustentáveis, geração de produtos a partir, né, de resíduos, de efluentes. Só que hoje em dia é interessante falar que existem duas definições de bioeconomia, certo? Atualmente. A primeira é que é geral, certo? Diz que a bioeconomia é uma economia gerada por todos os seres vivos, certo? Plantas, micro-organismos, seres humanos, né, tipo em relação à saúde, animal em si. Então, essa definição inclui, né, a agricultura, a pecuária, inclui, por exemplo, a limpeza de resíduos, seja de cidades, de afluentes de indústrias. É muito mais genérico, entende? Tudo que envolve ser vivo, se está no mercado, é bioeconomia. E a segunda definição é mais específica, diz quanto a bioeconomia é gerada a partir de processos biotecnológicos, geralmente tirando economia, tirando dinheiro de onde se não tinha anteriormente, como, por exemplo, de biomassa bruta, biomassa de resíduo, certo? Por exemplo, da agricultura, de processos industriais, que podem ser usados, por exemplo, em bioprocessos para gerar outras moléculas, outras biomoléculas, compostos que podem agregar no mercado. Spoiler, hambúrguer de casca de banana. Nossa, por exemplo, então, isso, perfeito. Então, eu já ouvi Esqueci o arco que eu ia fazer pra falar. Mas carne, entre aspas, de casca de banana já é meio que uma realidade, não? Eu conheço algumas pessoas que tipo, fazem receitas com casca de banana que parece ficar muito gostoso. Sim. Então, tipo, maravilhoso, lindo, impecável. Isso é um
dos vários exemplos, né? Bom, e é um mercado em ascensão, né, gente? O mercado de produtos não dependentes de carne tá tendo um crescente cada vez maior. Então, fiquem de olho. Você, amigo empresário, você, amigo ouvinte com veia empreendedora, olho vivo no mercado vegano e vegetariano, que ele tem muito para crescer ainda. Inclusive, Biotech andando de mãos dadas com os veganos. Exatamente. Opa! Sim, sustentabilidade, né? É tudo. Sustentabilidade é vida. Para outro você, exemplo amigo ouvinte, que acha interessante. que sustentabilidade é besteira, eu vou te falar. Sustentabilidade não é salvar o planeta. Sustentabilidade é salvar o planeta ganhando dinheiro. O que é muito diferente e muito mais interessante. Bioeconomia não só fala-se em comida também, né? E eu imagino que já haja bastante coisa crescendo nesse mercado, além de tudo isso que a gente já falou. Então é por isso que eu quero que o Caio venha com a gente, já que ele fala em superproduções, em cifras grandiosas da indústria cinematográfica. Você que está acostumado com números, Caio, conta pra gente o que a gente tem de número, o que a gente tem de estatística sobre bioeconomia no mundo e, obviamente, dentro do nosso país. Bom, basicamente, né, é importante salientar que, tipo, a bioeconomia está muito embasada, tem a base, né, proveniente da agricultura, certo? Porque é da agricultura que a gente gera meio que mais de 50% da biomassa que é posta no mercado aí, né? Agropop, agro é biomassa. Boa parte da biomassa gerada pelo mundo é dela onde se parte a bioeconomia. E se você for considerar, no caso, a primeira definição que eu falei anteriormente de bioeconomia, que é a agricultura, né, os produtos gerados pela agricultura, como por exemplo frutos, sementes, grãos e tudo mais, né, que vão parar nas prateleiras, isso já se tira uma economia enorme, né? Milhões, trilhões bilhões, no caso, né, de dólares, de reais, enfim, o que for. Porém, para a bioeconomia considerada, né, tipo, com a segunda definição, né, que tem o suplemento da biotecnologia, de todo aquele aparato, né, de sustentabilidade e tudo mais, ainda tem muito a caminhar. Porque, como, por exemplo, eu vou trazer dados para vocês que, por exemplo, em relação à biomassa, sim, né? Por exemplo, quando se fala na Europa, trazendo da Europa agora, diz que, por exemplo, em todos os países, mais de 50%, mais ou menos 55%, né, da agricultura não é aproveitada, certo? A biomassa não é utilizada e vai parar realmente poluindo o meio ambiente. Caraca, peraí. Apenas 45%. Esse dado. Oi. 55% da biomassa gerada pela agricultura não é utilizada. Caraca, velho. Pois é. Eu estava preocupado se o Brasil realmente ia nessa tendência, né? Só que eu fiquei muito feliz em saber que o Brasil é o segundo país, certo? Com maior bioeconomia no mundo. Vamos, Brasil! Continue. Trazendo em números, por exemplo, esses 4,7%, né, do PIB da União Europeia se traduz em 614 bilhões de euros, certo? E o Brasil, certo, ele produz cerca de 324 bilhões, de reais a partir da bioeconomia. E isso é muito positivo, certo? E claro que esse montante, né, muito da agricultura, sendo um dos maiores exportadores do mundo, e os Estados Unidos, por outro lado, ele produz quase 5% do PIB dele vem da bioeconomia, o que significa 980 bilhões de dólares. É muito acima que o Brasil, tipo, e que os outros países, né? Porém, é isso. Os Estados Unidos está no topo e o resto. Eu disse que o Brasil produz 326 bilhões de reais, certo? Em bioeconomia, na verdade, é em dólares. 326 bilhões de dólares. Socorro! Isso dá mais ou menos o PIB da Nova Zelândia. Meu Deus. Não sei, tô Ou zoando. o dinheiro de um iPhone, né? Beleza. Bom, e como é que a biotecnologia vai atuar em tudo isso, gente? Para onde que a gente tem mercado para fazer isso, na opinião de vocês? Onde que é o
para o amigo ouvinte que tá aqui, tipo, pensando, nossa, bioeconomia é legal, né? Tem umas coisas massa aí. Mas e eu, como biotecnologista? Onde que eu posso sentar o dedo para ganhar dinheiro com com bioeconomia? Olha, eu diria que é na área da saúde, porque a área da saúde é a que gera mais dinheiro no mundo e a que está mais crescendo, sem sombra de dúvidas. Com certeza, Porém, porque ela é a mais consolidada, né? Isso para fins de bioeconomia, vocês estão falando? Isso. Isso. Porque, no caso, inclui, por exemplo, tratamentos, vacinas, todo o sistema de saúde, né, que envolve, sei lá, também biofármacos, tá em bioeconomia incluso. Entendi. Bom, realmente, saúde é um setor extremamente perene porque todo mundo fica doente, né? E todo mundo envelhece. Então, querendo ou não, saúde vai continuar sendo essencial meio que para sempre. A não ser que a gente ache o soro do super soldado, uma injeção de adamantio para todo mundo, vai continuar todo mundo precisando do sistema de saúde. Lívia escreveu aqui contraste com as indústrias de petróleo, química e farmacêutica. Como assim? Que contraste é esse, Lívia? E como que isso se aplica aos nossos desafios? Com essas novas utilidades e nessas novas soluções biotecnológicas, a gente pode ver uma redução na dependência do petróleo e dos combustíveis fósseis, porque a gente entende que petróleo é não renovável. Então, com o advento dessas novas soluções biotecnológicas, a gente pode ter literalmente uma solução para um problema gigantesco. Então, bate literalmente de frente com a produção de petróleo, com toda a indústria envolvendo petróleo e os outros resíduos, né? E os combustíveis fósseis. Então, isso tudo, por que é tão importante? Por que é importante? Por que entra nessa questão da bioeconomia? Porque tem um impacto no meio ambiente. É tipo assim, é meio que óbvio e meio que já tá batido, mas é uma questão que preocupa, gente. Como o Caio falou, o tanto de dinheiro que é investido nisso, o tanto de dinheiro que a gente se puder ser convertido para uma coisa que dá dinheiro também, mas que é melhor para o meio ambiente, é tipo assim, win-win-win, entendeu? Então, é basicamente isso. E é isso. E é interessante falar que foi muito bom a Liga ter trazido essa discussão, porque a gente precisa realmente entrar numa outra era na humanidade, uma era que realmente a sustentabilidade, certo, é a base de tudo, porque justamente a bioeconomia ela surge através de duas problemáticas, né? Que a primeira são as mudanças climáticas, né? Que está acontecendo no mundo, e a segunda é a demanda de comida, água e terra, né? Potável, né? Sustentável, porque a população está crescendo e tudo mais e vai precisar, certo, de uma maior demanda e que o mundo atualmente não suporta. Não vai suportar, certo? E, justamente, hoje em dia, todos os produtos, processos, quase todos, eles têm algum quê proveniente do petróleo, certo? A química do petróleo e tudo está inserida em quase todos os produtos do mundo. E isso inclui alimentos, né? Tipo, a gente está transicionando, né, para uma nova geração, né, que vai utilizar processos, produtos mais sustentáveis, a base, né, da bioeconomia, só que para isso é necessário a gente atingir um patamar de que todas as indústrias e setores relacionados à bioeconomia, elas precisam estar interligados, certo? Interligados e conectados e um ajudando o outro. Porque, no caso, né, a agricultura, certo? Produção de sementes e grãos, o que gera os 55% que eu falei lá atrás, né, de resíduo, de biomassa, pode ser utilizado, por exemplo, para bioprocesso de produção de enzimas pela indústria farmacêutica, ou, por exemplo, pode ser utilizado para a indústria de biocombustíveis, certo? A geração de bioetanol e tudo. Ou seja, seria mais ou menos uma rede totalmente interconectada de empresas, indústrias, setores que vão utilizando o que sobra de um e do outro e gerando economia com isso. Genial. Equilíbrio, cooperação entre os setores, o que é lindo.
aumento de faturamento e, ao mesmo tempo, você ajuda a um crescimento sustentável do jeito que tem que ser. A economia global cada vez mais globalizada. A economia global globalizada, aliás, ficou bem redundante. Mas, enfim, é isso. E com este grande pensamento, eu acredito que ninguém mais tem nada a adicionar. Eu queria agradecer, em nome de toda a equipe, a sua audiência, a sua paciência e o seu apreço pelo nosso programa que o acompanha em qualquer situação. Este foi o Biotech em Pauta. Siga a nossa página no Instagram e a nossa página no Twitter. Em ambos os sites é @Biotech em Pauta. A Liv está me corrigindo no chat a minha pronúncia de Twitter. E eu falei errado todas elas, provavelmente. Mas é @Biotech em Pauta, como eu já disse. E reitero, nos siga, interaja com a gente, porque a gente vai ter o maior prazer em falar com você. Além disso, nós temos o nosso e-mail, biotechempauta@gmail.com, para dúvidas, sugestões e qualquer coisa que você queira falar para nós. E se você tem alguma novidade para nos contar, alguma sugestão de tema, qualquer coisa, manda para lá, que vai ser sucesso garantido. Certo, minha gente? Então, ademais, por hoje é só. Fique bem, fique em casa, se cuide.